E o Flamengo internamente já bateu o martelo. Se os europeus quiserem contratar Léo Ortiz, o valor pode superar 80 milhões de euros e ser, sem dúvida, a maior venda da história. Eu vou falar sobre isso, vou falar também de uma proposta que chegou por Lohan e de uma negociação avançada para a saída de um meio-campo do Flamengo. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na manhã dessa quarta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos, minhas amigas, você não paga nada, é de graça. Todos os dias passam mais ou menos umas 30 mil pessoas aqui pelo canal que não são inscritas. Então, eu queria pedir a você que não é inscrito, dá uma olhada, vê se realmente você está inscrito no canal, e se você não tiver inscrito, se inscreve aí, acione o sino da notificação e deixa aí o seu like, vai ajudar e muito no nosso trabalho, vai ajudar e muito em nosso crescimento, e como eu sempre digo, vai ser muito importante para nós. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre uma proposta recusada, porque o Pisa Esportes da Itália, uma equipe que subiu agora para a primeira divisão do futebol italiano, apresentou ao Flamengo uma proposta de empréstimo pelo Lohan. O projeto ou a proposta não agradou o Mengão, que de pronto negou a proposta e não andou com as negociações. Por falar em negociação que andou, uma negociação que andou nas últimas horas foi para a saída do Vitor Hugo para o Famalicão. O Flamengo chegou a um acordo com a equipe portuguesa, inclusive informou aos representantes do Vitor Hugo que já se acertassem com os dirigentes do Famalicão para agilizar a transferência do jogador. Famalicão que inclusive chegou a fazer uma proposta para comprar o Vitor Hugo. Caso o Vitor Hugo vá para o Famalicão, não será a primeira vez que o Flamengo negocie, não será a primeira vez que o Flamengo vai negociar jogador com a equipe portuguesa. Vamos lembrar de Otávio, que saiu do Flamengo para o Famalicão e depois o Famalicão conseguiu vender o Otávio para o Porto. É uma equipe que serve bem assim de vitrine para o futebol europeu. Vamos ver como é que vai ficar essa situação do Vitor Hugo, se vai conseguir, né, os dirigentes do Famalicão chegar a um acordo com os empresários do jogador para que o jogador se transfira para o futebol português. Ontem terminou o empréstimo dele com a equipe turca. O Vitor Hugo está no Brasil esses dias, a esposa dele teve bebê. Inclusive, eu quero aqui desejar muita saúde para o bebê do Vitor Hugo e que ele tenha muita saúde, que ele cresça bem, que ele cresça muito saudável e que ele tenha uma boa educação. Bom, vamos mudar de assunto aqui agora, falar sobre o Wesley, porque, gente, o negócio é o seguinte, a venda do Gerson ou a saída do Gerson do Flamengo acabou aliviando uma pressão para vender o Wesley. Flazoeiro, está dizendo que o Wesley não vai ser vendido, está dizendo que o Flamengo desistiu de vender o Wesley, ou que o Flamengo não quer mais vender o Wesley? Não. Vou explicar uma coisa para vocês, vamos lá. O Flamengo, ele tem uma meta orçamentária, e esse orçamento ele precisa ser cumprido. Então o Flamengo, olha, eu quero ganhar tanto na Copa do Brasil, eu quero ganhar tanto na Libertadores, eu quero ganhar tanto no Super Mundial. O Flamengo tem tudo traçado, isso já no começo do ano. E existe uma meta que o Flamengo precisa bater, que é a meta por venda de jogador. Com a saída do Gerson a 160 milhões de reais, essa meta já fica muito próxima de ser batida e diminui bastante a pressão por uma venda por Wesley. Isso quer dizer o quê? Que o Flamengo não vai vender o Wesley? Não quer dizer isso, mas quer dizer que o Flamengo vai ter mais tranquilidade para negociar. Digamos que o Flamengo não tivesse vendido o Gerson. A primeira proposta que chegasse de maneira oficial na mesa do Flamengo
talvez o Flamengo teria que aceitar para poder alcançar essa meta, para poder bater essa meta e cumprir a responsabilidade orçamentária. Porém, com a venda do Gerson, chegou uma proposta. O Flamengo pode sentar, pode negociar, pode pedir um pouco mais. O Flamengo pode correr um pouco mais de risco dessa proposta não se aumentar e aí esperar por outra ou esperar por alguma outra. Vale lembrar que existem várias equipes do continente europeu interessados na contratação do lateral. E, além das equipes estarem interessadas na contratação do Wesley, existe também a Roma, né, que era o antigo dono do Atalanta, o antigo técnico, desculpa, do Atalanta, que ano passado Wesley esteve muito próximo de se transferir para o Atalanta da Itália. A Roma agora está com o técnico do Atalanta e também está de olho no Wesley. Pode ser um pedido do treinador que quase teve o Wesley no Atalanta no ano passado. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre a situação do Léo Ortiz, porque assim, gente, ontem à tarde eu trouxe a notícia que 2 clubes europeus estariam interessados na contratação do Léo Ortiz. São eles, a Juventus de Turim e o Olympiacos da Grécia. O que acontece é o seguinte, dentro do Flamengo, como eu disse, não tem uma pressão para vender jogador, não tem uma necessidade ou uma urgência para vender jogador. Com isso, dentro do Flamengo, existe uma tranquilidade na hora de se negociar. E a informação é que o Flamengo só aceitaria negociar o Léo Ortiz neste momento se chegasse uma proposta no valor da multa. E a multa do Léo Ortiz é um valor superior a 80 milhões de euros, que daria em reais 450 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo está bem resguardado pelo valor da multa, o Flamengo está bem calçado pelo valor da multa, e caso algum clube, seja ele europeu, seja ele árabe, seja ele chinês, ou quem quiser contratar o Léo Ortiz, vai ter que vir ao Flamengo e pagar o valor da multa. E se chega uma proposta superior a 80 milhões de reais pelo Léo Ortiz, faz do Léo Ortiz facilmente a maior venda da história do Flamengo. Faz do Léo Ortiz facilmente a maior negociação da história do Flamengo. É óbvio que se a Juventus sondou, se o Olympiacos sondou e a resposta do Flamengo foi essa, olha, daqui ele só sai pelo valor da multa, daqui ele não sai por menos do valor da multa, fica muito claro que o Flamengo conta com o jogador e quer ter o jogador para as demais temporadas, ou pelo menos para esse restante de temporada até o final do ano. Léo Ortiz é um homem de confiança do técnico Felipe Luiz e vem fazendo bons jogos desde que chegou no Flamengo. Já jogou de meia na época do técnico Tite, joga de zagueiro, comanda ali a zaga ao lado do Léo Pereira. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora para falar sobre a situação do técnico Felipe Luiz e os porquê o treinador voltou com a equipe ontem para o Rio de Janeiro e já começa a preparar os treinos para, a partir de sábado, o Flamengo se preparar para o Campeonato Brasileiro. Existe um jogo marcado entre Flamengo e São Paulo que na tabela está dando como adiado. Esse jogo está marcado para o dia 13 agora de julho. Eu não sei se a eliminação precoce, vou dizer precoce, nem posso dizer precoce, né? Mas a eliminação do Flamengo no Super Mundial pode fazer com que o Flamengo volte para poder jogar pode fazer com que a CBF volte atrás e não adie mais essa partida. Coloque esse jogo para acontecer no dia 13 de julho. Para quem não está se lembrando bem, dia 13 de julho é a final do Super Mundial de Clubes. Por exemplo, por que esse jogo está adiado? Porque se o Flamengo chegasse na final ou se o Flamengo chegasse na semifinal, já teria que jogar no dia 12, terceiro lugar, caso perdesse na semifinal, jogaria o dia 12 ali o terceiro lugar. Então esse jogo ele tá adiado, mas, vou dizer uma coisa, não sei se a CBF vai voltar atrás
e vai reativar aí a tabela para o Flamengo a partir do dia 13, aí seria um Flamengo e São Paulo no Maracanã. No dia 16 tem Flamengo e Santos. A princípio esse jogo deve acontecer no Morumbi. Queriam levar essa partida para São Luís do Maranhão, acabou que não deu certo a negociação. Ao que me disseram, estava confirmada essa partida para acontecer no Morumbi entre Flamengo e Santos, tá certo? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, você já sabe, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera, tamo junto, vocês já sabem. É nóis. Valeu!